O show tem que continuar. O que continua? Olá, você está na 7ª e última live da primeira temporada de Construindo Novos Hábitos. Eu sou Demian Fernando e hoje no nosso último tema, a vida continua. O que continua? Como continua? Por que continuar? Com o que continuar? A gente falando sobre continuidade é um aspecto um pouco controverso, porque o que você gostaria que continuasse na sua vida? O que você faz na sua vida que você tem que dar continuidade? O que você faz na sua vida que não merece um pingo de continuidade e deveria ser parado ontem? Esse é o nosso tema de hoje. E para tratar desse tema, que é algo tão complexo, tão gigante e possível, nós vamos fazer aqui uma alusão ao jogo da vida. Então hoje, no nosso tema sobre continuidade, o nosso principal foco e olhar vai ser sobre continuidade no jogo da vida. E para que a gente possa jogar esse jogo da vida, para que a gente possa se tornar um jogador mais apto, mais qualificado, melhor no ranking do jogo da vida, nós temos que entender que nesse jogo da vida, a nossa própria vida é o nosso tabuleiro e nós mesmos e todos aqueles que estão ao nosso redor são as peças coadjuvantes, são as peças que vão mover o jogo, que vão estar do meu lado no jogo. E é meio claro que para que eu possa ser um bom jogador em qualquer tipo de jogo, indiferente da mecânica, se é tabuleiro, se é esportes, se qualquer jogo, uma coisa se faz muito necessário, que é conhecer as regras do jogo. Como é que você pode querer jogar Uno se você não sabe as regras do jogo? Como é que você pode ser bom no bilhar se você não sabe as regras do jogo? Como é que você pode ter uma vida saudável, próspera e feliz se você não sabe as regras do jogo da vida? Então, para o nosso tema de hoje, a nossa provocação mental, ela vai justamente por esse aspecto. Você conhece as regras do jogo que você está jogando? Que jogo é esse que você está jogando? Qual o papel que você tem cumprido nesse jogo? A gente pode falar de cada aspecto da nossa vida como uma tela ou um dos tabuleiros do mesmo jogo. Então, se você está na primeira tela, se você está na etapa de escola, da adolescência, do conquista, do começo da vida, essa a gente pode chamar de a primeira etapa do jogo da sua vida. Aquela primeira em que você começa a trilhar sozinho. Porque antes disso, a maioria, pela boa ordem, é acompanhado, é guiado por pessoas mais especialistas no jogo da vida. Geralmente nossos pais, tutores, responsáveis, professores, qualquer um que esteja à frente da nossa programação psíquica, neurológica, aprendizado, enfim. Todos aqueles que são responsáveis, a gente confia na primeira etapa da nossa vida para que essa pessoa possa nos guiar, como se ela de fato conhecesse as regras do jogo. Mas, meu óculos caiu. Mas, será que essa pessoa realmente sabe as regras do jogo? Será que todo adulto responsável por alguém conhece de fato as regras do jogo? E nesse jogo, será que as regras são válidas para todos os jogadores, indiferente de onde eles sejam, quem são eles, o que estejam fazendo, em que momento do jogo? Bom, tirando toda essa confusão, essa loucura aí de alusão que podemos pensar na nossa vida, na nossa provocação como um jogo qualquer. Um jogo de computador, um jogo de cartas, um jogo de baralho, um jogo de algum esporte esportivo, com bola ou não. Indiferente, a nossa vida é um jogo. E dentro desse jogo, o que se torna mais importante é sempre conhecer as regras. E essas regras, elas são particulares, elas não são as mesmas para todos. Porém, essas mesmas regras que são individuais,
Elas estão subordinadas a regras universais que ditam a boa prática e a boa ordem de todos os jogos. Mas cada um, em específico, tem a sua regra principal. Todo jogo, por exemplo, vai ter, a maioria, dois lados, que geralmente estão competindo ou estão executando tarefas próximas, similares, que se dão suporte uma para a outra ou concorrem uma com a outra. Então, se tem dois times, será que para ambos a regra é a mesma? Como é que será que é feito o jogo dentro desse jogo que eu estou jogando? Como que é feito a concorrência? Como que eu posso lutar contra aquele outra pessoa? Como que eu posso lutar contra o meu adversário? Ou o time oponente, como que eu interajo com ele? Em todos os momentos é da mesma forma? Então são essas particularidades que a gente está aqui nesses 5 minutos brincando um pouquinho, que eu estou criando o cenário na cabeça de vocês, para que se torne possível que a gente vai falar em seguida, que são justamente dessas regras, mas tem que se entender que é tudo muito particular. Muito particular. Existem as macro-regras que regem todos, por exemplo, faz parte do futebol, assim como do vôlei, assim como o baralho, assim como o sinuca, você vencer o seu oponente por meios legais, mostrando que você joga melhor do que ele, recorda-se de números melhor do que ele, faz programações mentais melhor do que ele. Enfim, qualquer dinâmica dentro desses jogos, essas são as formas que você ganha. Na maioria dos jogos, não está previsto você sacar uma arma e dar na cabeça do seu adversário, como uma das formas de vencer. Então, a gente sabe que existem macro-leis e existem micro-leis. Leis que regem o macrocosmo, leis que regem o microcosmo. Leis que estão dentro de todas as mecânicas de jogos possíveis de existência e leis que estão apenas dentro do jogo de cartas. Leis que estão apenas dentro de um jogo de RPG. Entendendo isso, a gente consegue, a partir de agora, começar a ter um pouquinho mais de visão sobre quem sou eu, que jogo eu estou jogando, quem são os meus adversários, quais são as regras que eu tenho que seguir, quais são as cartas bônus, qual é o objetivo final. Com essas perguntinhas ou esses raciocínios mais vivos na sua mente, talvez seja mais fácil de você conseguir trilhar e jogar o jogo da sua vida. Então agora, vamos falar um pouquinho sobre quais regras são essas. Como a gente já viu, as regras elas se alteram, elas podem alterar. Depende do jogo, sim, e depende do momento do jogo também. Então nós temos as macro-regras que vão reger praticamente todo o conceito. Nós temos as micro-regras que vão reger toda uma situação ou pontos dela ao decorrer de uma linha de tempo. Então, para entender quais são essas regras do jogo, a gente primeiro tem que entender onde estamos. Onde eu estou hoje? Qual é a minha atual situação? Eu sou uma pessoa casada ou sou uma pessoa solteira? Eu moro sozinho ou moro acompanhado? Moro com um familiar? Moro com um amigo? Tenho bicho de estimação? Não tenho bicho de estimação? Tenho um emprego CLT ou sou empreendedor? Tenho um emprego fixo e tenho uma segunda renda? Tenho amigos ou não tenho amigos? Gosto de passear ou não gosto de passear? Gosto de receber visita, não gosto de receber visita? Gosto de gastar dinheiro no shopping, gosto de gastar dinheiro na internet? Gosto de gastar dinheiro, não gosto de gastar dinheiro? Sou mais econômico, sou mais gastão? Como sou eu? Então, é aquela coisa que nós já falamos aqui em alguma outra live também. Se você me liga e fala, Demian, como é que eu chego na sua casa? A primeira pergunta que eu vou te fazer é, aonde você está? De onde você está saindo? Qual é o seu ponto de partida? Se estiver ao sul, te mando vir ao norte. Se estiver ao norte, te mando vir ao sul.
mas precisamos saber da onde você está partindo. Então entendemos que a coisa mais importante é aqui, tanto para eu saber onde eu vou chegar, quanto tempo vai ser necessário, quais ferramentas, se é possível ou não, a gente tem que saber o nosso ponto de partida, inclusive para jogar bem o jogo que eu estou jogando. E aí um paralelozinho aqui apenas, esse conceito jogo, eu já apliquei ele em diversos outros lugares e costuma ter um bom resultado, mas também costuma causar um incômodo muito grande. Porque as pessoas, primeiro, não gostam de pensar na vida como um jogo, não gostam de se considerar personagens de um jogo, não gostam de pensar em disputa, concorrência, acham que por conceitos, sei lá, mundanos, você disputar ou concorrer ou mostrar o seu melhor versus o pior de alguém e você ter destaque nisso, as pessoas não conseguem aceitar, não conseguem conceber muito bem isso na cabeça. Tudo isso muito parte de um mimimi instalado aí há longas e longas e longas décadas, fazendo a gente agir cada vez mais mimizento, cada vez mais vitimista, cada vez com mais sabotadores dentro da gente, porque a gente permite com que eles fiquem aqui fora o tempo todo. Como que a gente permite isso? Não conhecendo as regras do jogo. E não conhecer as regras do jogo é justamente você não ter a coragem de falar, puxa vida, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ou não ter coragem de falar, puxa vida, o que está acontecendo aqui que eu fiz de errado, que eu achei que eu ia ter tanto e não tenho nem um pouquinho disso agora. Aonde está meu erro? O que eu fiz de errado? Ou seja, qual é a regra do jogo da vida que eu ignorei, ou que eu transcendi, ou que eu violei? Qual foi essa regra? E justamente para isso que a gente tem que conseguir entender e talvez olhar de uma forma mais leve e brincalhona da nossa vida como sendo um jogo. E nesse jogo, qual que é o ponto de partida? Você está saindo da onde? Aonde em todo o tabuleiro que você está inserido, que é a sua vida, o seu macrocosmo, que está lá aquela linhazinha de partida, escrito Start, Início, Começo, Parta daqui. Aonde está isso aí? Está muito para trás de onde você está agora? Será que vale a pena você voltar algumas casas lá atrás e falar, não, peraí, que eu estava ali na casa 15, mas eu entendi que a casa início é a 1 ou é a 0, e ela está lá atrás. E eu, se eu continuar ignorando que eu tenho que dar um pontapé inicial, que eu tenho que de fato iniciar algo na minha vida, pode ser com que eu não consiga passar daqui para frente, com que eu não consiga ter um avanço saudável, ou com que na próxima casa eu caia num acidente que me obrigue a voltar lá do começo. Então, falando do jogo, você acha que você ficaria mais puto voltando por conta própria, sabendo que é bom para você voltar algumas casas, pegando o prêmio inicial novamente, chance de ter uma profissão melhor no jogo da vida? Ou você ficaria mais puto em você falar, não, fiz tudo certo, dá pá, depois cai na casinha que te faz voltar 15 casas lá do começo, só que você não queria fazer isso. Então, para trazer um pouco mais de consciência sobre esses aspectos, identifica qual que é seu ponto de partida. Se não tiver nele, não tem problema. Veja se é possível continuar para frente com todos os riscos que envolve uma construção mal feita inicial, ou se compensa você com toda a consciência, amor e falar, puta, já aprendi alguma coisa até aqui. No alto dos meus anos de vida, já aprendi que algumas coisas, quando começam mal feitas, elas vão mal feitas até o fim, ou não tem fim para aquilo que é mal feito. Então, já que eu já aprendi isso, será que não é melhor eu já voltar por conta própria? Eu falar assim, não, peraí, deixa eu dar uma voltadinha aqui nas minhas pecinhas, que dessa forma eu tenho certeza que eu vou fazer uma segunda jogada muito melhor do que eu fiz na primeira. E aí que está uma grande sacada disso também. Não tem problema nenhum recomeçar. Contanto que você recomece de fato, contanto que você não apenas faça um movimento lá para trás para aparecer para o mundo que eu estou recomeçando. Sabe aquela coisa mimizenta? Ai, não quero mais esse grupo de amigos, não quero mais esse trabalho, esse relacionamento, tá tudo muito ruim, tá tudo não sei o quê, então eu vou ficar aqui, paro de ligar para as pessoas, paro de falar com as pessoas, paro de me relacionar com as pessoas, e de alguma forma o que eu quero na verdade é ser notado.
é ser sentido, é com que me vejam sofrendo. Ou seja, eu sou um puta de um narcisista que não sabe o que fazer da própria vida e acha que nada além do espelho é bonito. Então você quer com que as pessoas te agradem, fala o que você quer ouvir, te dê o que você precisa, te dê as respostas às dúvidas que você sequer ousou perguntar para você mesmo. Você sequer teve coragem de olhar no espelho e falar: será que eu sou um bosta? Puxa, eu vejo tanta coisa aqui, faço tanta coisa, mas será que eu sou um bosta mesmo? E não, isso aqui tá tudo errado? Será que tudo isso que eu faço de verdade, eu faço de coração? Será que tudo isso que falam de mim, será que eu mereço? Será que de fato eu faço por merecer? Ou existem outras razões que me levam a ter tais posturas? Então, indiferente do que você encontrar, o importante é pergunte, pesquise, procure. Como a gente fala as máximas bíblicas ou universais, bate e a porta abrirá. Pergunta e você encontrará a resposta. Sempre procure que você encontrará. Então, o primeiro ponto aqui das regras do jogo é: procura qual ponto que você está e procura quais são as regras do jogo que você está disposto e querendo jogar. E aí faz um paralelo versus qual é o jogo que você está jogando. Então vamos lá. Se você talvez não sabe qual é o jogo que você quer jogar, infalivelmente você está jogando um outro que talvez você não vá querer estar, que talvez não seja o melhor para você nesse momento. Então a primeira coisa é: identifica que jogo é esse. É um jogo de carência, é um jogo de falta, é um jogo de escassez, é um jogo de não prosperidade, é um jogo de medo. Que tipo de jogo é esse que você está jogando? Que tipo de jogo é esse que você está inserido? Foi você que abriu ele? Foi você quem conquistou? Foi você que quis jogar esse jogo? Ou te enfiaram, sei lá, o hereditarismo, as crenças familiares, os hábitos da família, os sonhos frustrados de um depositado em outro? Será que não é esse o jogo que você está jogando? Só cabe a você analisar, só cabe a você se perguntar. Mas indiferente disso, essa primeira etapa ela deve servir como algo que vai te nortear. Então, antes de você continuar com o jogo, primeiro decida: esse jogo é seu ou não? E como o princípio dessa live do começo, o título dela aqui é Continua, a gente se pergunta: devo continuar? O que deve continuar? O que não deve continuar dentro de mim? E para isso, a gente traz as regras do jogo. E vamos falar um pouquinho disso agora, caminhando aqui para o nosso encerramento da live, onde eu espero que já tenha ficado claro, embora um pouco redundante, mas precisa ser assim mesmo, redundante mesmo, para que fixe na sua cabeça. Não se esqueça que o princípio da PNL é a repetição. O princípio de todo o aprendizado é a repetição consciente. O princípio de todo grande ensinamento ou grande consciência que você fala: poxa, agora eu entendi, eu aprendi. É justamente você ter espaço na sua mente, não ocupado por coisas pequenas, para que diariamente a sua mente automaticamente repita para você tudo aquilo que faz sentido. A sua mente tem que repetir para você qual é o jogo que você está jogando. Quem é você como jogador? Quais são as regras desse jogo? Como pode melhorar? Como está o timing disso tudo? E principalmente servir também como métricas, como um quadro resumo que vai te dar um dashboard sobre como está tudo o que esse jogador tem feito, tudo o que a gente tem executado nos nossos jogos, todas as falhas, as subidas, as descidas, as junções de moedas, tudo. Então, para a gente resumir e finalizar, regras do jogo são básicas, mas elas não são fixas. Então, mesmo que eu quisesse trazer aqui para você uma lista com 5, 10, 15, 20, seria impossível. Porque para cada jogador, essas regras são diferentes. Como eu falei, existem as macro. E as macros são essas que a gente já conhece, que a gente fala-se muito, que, por exemplo, uma macromédia, na verdade, que vai falar: você não pode matar alguém. A lei diz isso, que é proibido matar as pessoas. Ainda assim, tem quem infringe.
E ainda assim essa pessoa vai sofrer uma consequência e ela vai, enfim, sofrer a consequência dessa ação que ela teve, e pode ser que ela entenda que isso não foi bom para ela. E pode ser que lá na cadeia, sofrendo as consequências, ela fala, puxa, eu sabia dessa regra, mas eu não tive força para poder não cumpri-la ou cumpri-la, seguir indiferente. Então a gente percebe que o segundo aspecto aqui, quando a gente fala de jogo, é resistência, resiliência e paciência, tema da nossa última live. Você tem que ter paciência para descobrir o jogo que você está. Você tem que ter paciência para trilhar o caminho que você se propôs a trilhar. Mais ainda, tem que ter paciência para você encontrar o caminho que talvez você quisesse estar, mas não tinha encontrado ainda. Também tem que ter força para mudar do caminho que te enfiaram e agora você descobre que existe um caminho melhor. Agora você descobre que dá o mesmo trabalho sonhar pequeno ou sonhar grande. Talvez agora e só agora você consiga descobrir que dá o mesmo trabalho, tem a mesma força, só que às vezes motivações diferentes, você fazer aquilo que alguém te obriga a fazer e você fazer aquilo que você adoraria fazer, aquilo que você sonha de fato em fazer. Dá o mesmo trabalho. Tirando que tem diferenças. Diferença para quando você faz aquilo que te obrigam, dificilmente o prazer vai estar junto. E o prazer é um dos elementos fundamentais para que você tenha felicidade. Ou seja, sempre que eu estou num jogo imposto por alguém, dificilmente eu vou ter prazer, dificilmente eu vou ter felicidade, dificilmente eu vou saber as regras do jogo. Já se eu jogo um jogo próprio, um jogo que não possa ter sido lapidado por alguém, mas eu estou consciente dentro desse jogo. Eu sei que eu ainda não estou no ponto de criar um jogo novo onde muita gente vai jogar, e eu estou buscando isso. Mas talvez eu ainda não esteja pronto para dar esse passo, talvez ainda não está pronto o meu jogo aqui, para que eu consiga colocar outros jogadores que vão ver o benefício, vão ver uma coisa bacana, vão ver o resultado, vão encontrar sentido em jogar esse jogo que nós estamos criando aqui. Mas, se você tem consciência disso, você sabe que você, para preparar o seu, tem que primeiro ter uma base grande de conhecimento. Ou seja, para você criar um aplicativo, para você criar um jogo, para você escrever um livro, para você fazer uma palestra, você tem que ter um background. Algo tem que ter te munido, te abastecido dentro de você mesmo, que te torna capaz de tanto fazer, de tanto ler, de tanto aprender. Agora você consegue influenciar em cima disso tudo e quem sabe chegar num ponto de desenvolver o seu próprio jogo, suas próprias regras, que não podemos esquecer, elas vão estar como um jogo micro que nós somos, ela vai estar subordinada a regras macro. E essas regras que são importantes conhecer, as regras macrocósmicas. Existe algo muito controverso chamado Codex, que é o Código do Universo. Pesquisa um pouco mais. Existem as leis universais, existem as leis espirituais, existem as leis físicas, existem as leis da expansão da consciência, existem as leis da expansão do espírito, existem as leis que regem a prosperidade da alma financeira, intelectual. Existem as leis que trabalham com o escuro. Existem as leis que trabalham com o claro. Existem os jogos que vão te fazer ganhar dinheiro. Existem os jogos que vão te fazer perder dinheiro. E perceba que é uma linha muito sutil e tênue entre um e outro. Essa linha sutil e tênue, ela é definida a sua espessura pelaquilo que você tem na sua cabeça. O que você tem na sua cabeça? Como tá essas regras registradas aí dentro? Já entendeu o que de fato precisa fazer e o que não? Já entendeu qual hábito constrói você e qual hábito destrói você? Já entendeu como fortalecer e treinar aquele bonequinho que vai estar todo dia ali na batalha, no campo, no tabuleiro? Já aprendeu como otimizar ele? Já aprendeu o uso de ferramentas? Já aprendeu o uso de armadura? Já aprendeu o uso de veículos? Sabe o que é um veículo quântico?
Então, esse é o conselho, esse é o objetivo da primeira temporada dessas livescast que nós fizemos aqui. Essa última, ela saiu atrasada, ela saiu com uma semana, hoje é segunda-feira, 2 semanas desde que iniciamos o projeto, uma semana atrasada da última live. Mas foi o que aconteceu, é o que tinha que ser, porque eu justamente segui assim por estar respeitando a regra do jogo cujo qual eu estou inserido. Os meus planos, os meus projetos, eles são grandes, eles são macro, tem um monte, mas eles são subordinados a leis maiores. Então toda a boa vontade que a gente tem, todo o intuito, empenho, planejamento pode cair por terra se não for a hora daquela semente germinar. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Uma coisa é você ter persistência, uma coisa é você ser perseverante, uma coisa é você ter sonhos, planejamento, outra é você ser teimoso, outra é você ser chato, outra é você ser turrão, outra é você ser inflexível, não aceitar as coisas como elas são e achar que o mundo tem que rodar na sua velocidade, falar do jeito que você gosta, lidar daquele jeitinho que o seu emocional consegue não surtar. Olha que coisa louca. Quem sou eu se eu achar que o mundo tem que me agradar o tempo inteiro? Como é que você chamaria uma pessoa assim? Como é que você... Qual nomezinho, qual adjetivo você daria, ou qual nome você qualificaria uma pessoa com esse tipo de comportamento? Que não sabe aonde está, não sabe perguntar, não sabe pesquisar, não sabe programar, não sabe se enxergar. Que nome você daria para essa pessoa? Será que esse nome, por acaso, não é o seu? Não é o meu? Não é o nosso? Então, gente, para a gente finalizar essa primeira temporada do Construindo Novos Hábitos, foi muito bom estar aqui com todos vocês. Essa última não foi ao vivo, está sendo gravada, é para poder ir ao ar em seguida, também vai para o Spotify, vai para o YouTube, Instagram. Então, depois vai virar alguns cortes e virá a segunda temporada, ou do Construindo Novos Hábitos, ou uma nova série que eu tenho N séries aqui que eu gostaria de trazer. De tantas séries, eu preciso de tempo para poder fazer isso. Não porque seja difícil, mas porque na minha cabeça eu tenho um quadro tão gigantesco. O tabuleiro do jogo é tão grande que tudo é possível. Então eu já vi e conheço muita gente que sofre por achar que nada é possível, por achar que a vida é triste, que a vida é cinza, que a vida não pode te ajudar a realizar seus sonhos, de que você não tem poder, de que, fazer o quê? É assim, minha vida sempre foi assim, sempre foi triste, comigo nunca deu certo, comigo nada, não sei o quê. Tem esse tipo de pessoa, mas aqui na sua frente está uma que está completamente no oposto. Eu acredito de fato que todo ser humano pode ser melhor do que é. Toda dor tenha uma cura ou uma amenidade, que todo problema tem um porquê, que todo problema tem uma raiz, que toda solução também tem uma raiz, também tem uma possibilidade. Vocês estão aqui na frente de uma pessoa que acredita em tudo. Como eu acredito no impossível e eu enxergo o impossível, eu também posso fazer o impossível. Longe de ser melhor do que qualquer ser nesse planeta. Porque se tem algo que sei é que nada sei. Se tem algo que sei é que tenho muito a mudar todos os dias. Mas se tem algo que eu aprendi com isso tudo, é de que essa consciência que hoje eu tenho, sempre que hoje eu consigo compartilhar ela com alguém, e alguém de fato entende, que não sabe de nada, que deve ser um eterno aprendiz, mas que isso não descredibiliza, não desabona a vida em uma vírgula. Muito pelo contrário. Sempre que eu sei que nada sei, e de que eu devo construir novos hábitos, e de que eu devo investigar quem eu sou, e de que eu devo aprender as regras do jogo, e de que eu devo ter paciência, perseverança, resistência,
resiliência. Eu entendo que o trabalho de construção das virtudes é o grande trabalho do ser humano. E eu, como um ser humano grande e cheio de virtudes, desejo o melhor. Porque um dia eu não soube onde estava, eu não sabia o meu ponto de partida, eu não conhecia as minhas virtudes, eu era regido pelas minhas paixões e tantas outras mazelas que me acompanharam por muito tempo. E hoje elas dão espaço para algo maior que cresce, se expande todos os dias. E o único motivo para que isso esteja acontecendo é de que eu entendi que eu preciso ter autoconhecimento comigo mesmo. Então esse é o máximo conselho, esse é o máximo dos objetivos de todas essas conversas que podem parecer um pouco loucas, um pouco confusas, redundantes, repetitivas, perdidas, mas não são. Uma hora eu vou conseguir apresentar aqui exatamente o planejamento e vamos falar o porquê dessas lives, o que está surgindo, o quão grandioso é esse projeto e o quão importante é você fazer parte dele. E que não seja dentro do projeto ativamente, mas que você seja ativo no projeto da sua vida. Porque é aí que as coisas começam a mudar, a fazer sentido e a vida começa a ter sabor. E você começa a sentir prazer e a vida começa a ter sentido. E ser você passa de ser apenas uma existência e se torna aquela experiência que você combinou que ia ser antes de chegar aqui, mas que chegando aqui se esqueceu um pouquinho e agora tem a chance de ser lembrado. Curta e viva a experiência da sua vida. Eu sou Demian Fernando, essa foi a primeira temporada de Construindo Novos Hábitos. Nos vemos nas próximas. Até mais.